Ei, gente, sejam bem-vindos ao nosso Lago Talk, segundo episódio deste podcast tão querido. Nós teremos convidados especiais que em breve apresentaremos para vocês, mas antes vamos aos nossos patrocinadores. Nós estamos muito felizes, gratos ao Senhor, por cada empresa que tem abraçado esse projeto, juntamente, né, com o Lago Talk. O primeiro deles é o Benitos. Nós queremos agradecer essa pizzaria que tem sido tão importante aqui para Tatuí. Forni Pão de Queijo, do tio Elcio, querido. Pão de queijo fresquinho, delicioso, congelado. O Por Água também, nosso irmão Rubens, da Jô. Las Carolas, dessa loja e marca que tem me abençoado. Inclusive, estou com uma roupa da Las Carolas. Então, você é mulher, siga nas redes sociais, né, e compre lá o seu look. Dr. Bruno França, nosso dentista aí também com a gente, muito obrigado. E agradecimento também ao Master Lab, o nosso irmão precioso Léo, que faz um trabalho de excelência, troca de óleo, de filtro, vários trabalhos de manutenção de carro. Procure o Léo, tem sido uma benção nessa cidade, o melhor trocador de óleo de Tatuí, viu, gente? Nós somos clientes, amamos muito essa família também. Muito obrigado, Master Lab, pelo apoio e nesse projeto. Agradecemos aos nossos patrocinadores e vamos nos apresentar, então. Para quem não me conhece, meu nome é Azaf, sou pastor aqui da Igreja Batista da Lagoinha. Sou a Karen, sou pastora aqui juntamente com o meu pastor aqui do lado. Também sou presidente da Casa do Bom Menino de Tatuí. Estamos aí juntos nessa jornada, né? Para a glória do Senhor. Graças a Deus. E hoje nós temos a alegria de apresentar um casal muito precioso que nós conhecemos através de um podcast, né? O Thiago e a Kézia Hashimoto, os nossos irmãos, sejam muito bem-vindos. Eles são casados já há 10 anos e vivenciam agora um processo novo na vida deles, na verdade, de alguns anos, do processo de adoção. Eles são teólogos, fotógrafos e criadores de conteúdo. O Thiago e a Kézia são pais, né, de uma adoção tardia do Antônio, o Ivo e o Marcelo. E hoje nós temos a alegria de compartilhar um pouquinho da história, daquilo que Deus tem feito e desse assunto tão importante, que é a adoção, uma resposta ao Evangelho, né? Sejam muito bem-vindos. Prazer poder estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite, pastor Zaf, pastor Karen. Que gostoso poder estar sentado nessa mesa e poder bater um papo aí sobre um tema que a gente adora tanto, que é a adoção. Amém. Muito obrigada pelo convite, como o Thiago disse, para a gente poder compartilhar daquilo que a gente respira, que a gente vivencia todos os dias, é um privilégio. Obrigada mesmo pela oportunidade. Amém. Amém. É um prazer poder aprender com vocês, né, nessa tarde tão preciosa. E nós queremos ouvir um pouquinho da história de vocês, né? Como que surgiu toda essa temática, essa vivência, história inicial, desde o, né, quando vocês se conheceram, o casamento. Queria que vocês compartilhassem um pouquinho desse resumo da vida de vocês. Vamos tentar resumir, né? Nossa, Resumir tanta 11 história, anos. já estava compartilhando aqui que vai ter que deixar alguns detalhes de fora, né? Senão o relógio é o nosso inimigo hoje. Bom, tudo inicia no nosso casamento. Vai fazer 11 anos. Agora em junho nós vamos fazer 11 anos de casado. Olha Dia aí, 21 de junho, tá chegando aí, ó. Não, Sur- esqueceu. Uma salva de palmas, nosso No irmão. começo do casamento, ele ia lá e anotava na agenda, ia lá conferir, dia 21 mesmo. Não, mas ainda até hoje eu dou uma tiradinha assim. Ah, Né? tá certo. Uma confirmada ali. Nos casamos e aí, com 10 meses de casados, a gente estava no chá de bebê e aquele momento do chá de bebê me bateu algo no coração, falou, quero ser pai. Quero ser pai, e aquele negócio tocou, encheu meu coração com umas chamas da paternidade. E aí, saindo daquele chá de bebê, olhei pra Kézia, a gente estava no caminho assim, falei, gata, acho que tá na hora da gente engravidar. E aí, topa? Ela falou, vamos, então. Eu falei, então vou fazer um ato profético aqui. Você pega o seu anticoncepcional que tá aí na bolsa e joga fora pela janela. Meu Deus, rápido assim. Não, e a gente, quando nós nos casamos, combinamos assim, esperar 1 ano e meio, né? A gente constrói a casa dos sonhos, tem o carro dos sonhos, viaja bastante. Estabiliza, né? Exatamente. E aí depois a gente pensa em filhos. E só 10 meses Meu depois, Deus. ele já veio com essa proposta. E eu tava com os anticoncepcionais na bolsa. Aí eu destaquei, assim, ó, um por um da cartela. E fui jogando pelo pasto, assim, era Meu chácara. Deus. Falei, ai, meu Deus, tô cometendo um crime ambiental. E aí, eu pensando já que no mês seguinte, a gente já ia reformar quarto, comprar bebê conforto e tudo mais. E aí, no outro mês, o primeiro positivo. Negativo, né? O primeiro é negativo.
Segundo mês, segundo negativo, terceiro, quarto, 10º, Meu Deus. até o momento que eu e a esposa do nosso pastor, que nós somos amigas desde a infância, começamos a comprar caixas pela Amazon. Caixas de testes, porque Nossa. saía mais barato, né? Uhum. E fui fazendo um atrás do outro e sempre negativo. E aí começaram também as cobranças no meio da igreja, né? Quando Por vem que um filho. casal que diz servir a Deus não tá acontecendo nada? Todo mundo ao nosso redor engravidando e nós não. Então foi um momento bem complicado para nós. E aí, com um ano de tentativa, a gente viu, pô, tem algum problema aí, a gente precisa ver. Aí fomos buscar um auxílio médico, né? E aí descobrimos o diagnóstico de esterilidade, né? Que veio da minha parte, que deu azoospermia. E aí descobrimos que a gente biologicamente não seria capaz de engravidar. Meu Deus. E nesse momento, a médica ela foi bem dura com a gente. Ela olhou ali e falou assim: é por isso que vocês não vão ter filho mesmo? Olha aqui, ó. Meu Deus. Nossa. Super humana, né? Super humanizada. E aí nós procuramos auxílio de um outro médico, uma segunda opinião, foram feitos alguns exames no Tiago, e ele disse não tem nenhuma causa aparente. E a gente tem que entender que algumas pessoas foram feitas para gerar, para ter filhos do ventre, e outras não, outras foram feitas para ter filhos de outras maneiras, como adotar. Nossa, E já aí a trouxe gente, esse assunto. ele é um médico cristão. Então hoje eu vejo assim que desde aquele momento Deus já estava trabalhando no nosso coração. Uau. Mas a gente saiu dali com uma adoção, um plano B. Uhum. Então nós vamos orar por um milagre, por uma cura. Se Deus não fizer, a gente vai para adoção. Uhum. Sim. E que bom que não foi naquele momento que a gente deu início, porque plano B nunca é o ideal, né? Uhum. Deus tem plano A para nós em Sim. todas as situações. Então a gente entrou aí em um período de luto por não poder gerar. Quando a gente recebe um diagnóstico desse, né, naturalmente tem um processo de luto. E esse processo de luto precisa ser respeitado, Sim. precisa ser vivido para você conseguir depois dar o próximo passo. E eu não entendia isso. Eu fui compreender que eu passei por um estado de luto depois de muitos anos. Na verdade, o ano passado que eu fui começar a pensar sobre isso e identificar que eu passei por um momento de luto. E quando eu entrei nesse processo de luto, eu busquei algo que me trouxesse segurança. E naquele momento, um ano de casado, um ano e pouco de casado, eu pensei que o meu lugar de segurança seria voltar para o Japão. Porque eu trabalhei lá, eu morei no total 7 anos no Japão. Então eu conhecia lá, tinha segurança. Então lá eu teria segurança financeira, teria segurança emocional, conhecendo a igreja de lá. Porque a peculiaridade da igreja no Japão é muito linda. Porque pensa em brasileiros que estão longe da sua nação, longe da sua família. Então eles estão bem carentes. Então, quando se juntam como comunidade, a igreja, eles se juntam como uma família, né? Sim. E é algo muito lindo. Então, eu queria voltar para esse momento. Só que aí teve um problema, porque a Kézia não compartilhava desse mesmo desejo. E antes de casar, vocês nunca tinham cogitado essa volta ao Não. Japão? Foi por conta do luto mesmo dessa? Ele já tinha falado do desejo de me levar lá para conhecer e tudo mais. E aí Mas como passeio. beleza, ótimo, maravilhoso. Vamos passear, né? Virar. Vamos botar a mochilinha nas costas e viajar o mundo. Mas essa ideia de morar lá, ela me assustava um pouco. E eu entendo isso dele falar que ele se sentia seguro na igreja de lá, sendo como uma família, já que naquele momento, dentro da igreja, nós éramos tão cobrados. Então foi um momento que nós nos isolamos, né? Quando as pessoas da igreja, as próprias mulheres mais velhas, olhavam para mim e falavam assim: você é muito magra, você tem alguma doença, é por isso que você não engravida. Meu Deus. E eu já sabendo do diagnóstico, já tendo ido atrás por peso na consciência de eu preciso fazer alguma coisa. Ou então falar que a gente não engravidava porque eu tinha preguiça de namorar. Meu Deus. Então era muita cobrança que dentro da igreja eu esperava encontrar o acolhimento. E naquele momento a gente não tinha. Então nós passamos a nos isolar, a frequentar só o que a gente tinha que frequentar mesmo. Vamos aos cultos, terminou, vamos embora. Sim. E aí era o momento que ele veio com essa ideia e eu não abracei. Eu falei que eu não queria.
Eu falei, eu não quero, não acho que é isso de Deus para nós. E se ele tá colocando no teu coração, ele vai ter que colocar no meu. E aí a gente entrou em pé de guerra. Foram 3 anos o casamento, assim, por um fiozinho de cabelo. Uau, 3 anos. 3 anos. 6 anos de sofrimento, um deserto da nossa vida. Mas ali Deus nos tratou, Deus cuidou. Acho que é muito importante, principalmente para casais, novos casais, que a tendência de nós entrarmos no deserto e ficarmos sozinhos, isolados, é muito grande. Por medo de compartilhar, medo de julgamento. Mas como é saudável quando a igreja entende, ou as pessoas entendem que no momento de deserto, a gente precisa buscar ajuda, precisa buscar ter alguém para chorar junto, para compartilhar as dores juntos. E foi o que nós conseguimos, né? A adoção, para mim, era algo muito comum, muito natural, porque meus pais eram missionários durante a minha infância e adolescência. Então, eu cresci cercada por filhos por adoção. Na escola, na faculdade, no trabalho, todo lugar onde eu ia tinha um filho por adoção. E eu tinha um especial que eu chamava ele de irmão e ele falava que eu era a irmã dele. E ele também é filho único, eu sou filha única. E eu pensava assim, a mesma maneira como ele é cobrado, eu também sou cobrado. Falava, então, o tratamento é o mesmo. Só que eu pensava, se ele não tivesse sido adotado, onde ele estaria hoje? Quem ele seria? E aí ele se casou, ele teve um filho, e aí eu pensei, onde ele estaria? Eu não conheceria meu sobrinho, eu não faria parte da vida dele. Então eu fui gerando aquele desejo pela adoção, e quando eu completei 19 anos, eu comecei a pesquisar mais. E eu descobri que eu já era maior de 18 e eu podia adotar, adoção monoparental. Cheguei para minha mãe na porta da cozinha e falei, vou adotar. Meu Deus. E ela falou, o quê? Eu falei, eu já tenho 18, eu posso. E ela falou, de jeito nenhum. Ela falou, você não quer um filho, você quer uma companhia. Você não tem estabilidade nenhuma para isso. Você não está pronto emocionalmente, financeiramente. Não é hora. Por que você não vai atrás de ajudar financeiramente? E aí eu encontrei o apadrinhamento financeiro. Apadrinhei por mais de 1 ano uma criança. Então eu já carregava essa experiência. O Thiago também carregava uma experiência de apadrinhamento financeiro, mas a gente não conversou sobre isso. Nós namoramos apenas 10 meses. Então, muitas coisas nós deixamos de lado. Entendi. E aí, essa falha de comunicação trouxe muito choque durante o casamento também, né? Foi algo que não foi ajustado, né? Não A gente foi. sempre conversa com casais, né, Zé? E a gente fala, gente, se ajustem, alinhem as expectativas, né? A gente já chegou a conversar sobre isso enquanto namorava, né? Sobre adoção, sobre filhos. Hoje é algo que a gente ainda conversa, a gente ainda alinha e ajusta as expectativas, né? Porque às vezes as pessoas, pelo fato de nós estarmos lá à frente da casa do bom menino, elas têm essa cobrança. E vocês, quando vocês vão adotar? Né? Vocês vão adotar? E ainda é algo que nós estamos, né? Porque nós temos a responsabilidade de estar lá e ao mesmo tempo escolhendo um para estar lá, como eu vou olhar para os outros, né? É também um detalhe, porque eles vão olhar, por que não eu, né? E como eles sempre olham quando a criança é adotada, né? Enfim, então, mas algo que precisa haver no relacionamento, nesse ajuste, esse alinhamento de expectativa, porque senão alinhando já choca, né? Já dá os atritos, e sem alinhar... A fase do namoro é para isso, né? Exatamente. É para se conhecerem. Então, É interessante porque deixou de em lado. casa a gente também tinha muito essa temática, né, de adoção. Os meus pais, eles adotaram, assim, provisoriamente 2 meninas que estavam para ser destituídas da família. A mãe, né, não queria mais e procurou os meus pais e nós começamos um processo ali, um contato com a família direto, não com a instituição, com abrigo, nada. Sim. E aí, depois de um tempo, as crianças morando com a gente, a mãe desistiu. Ela falou, não, eu quero as minhas meninas de volta. E aí foi uma dor pra gente, né? A gente já estava criando um laço, uma vivência, mas a gente entendia que por as crianças também serem maiores e a mãe tinha essa disponibilidade, seria melhor naquele momento para as crianças ficar com a mãe, né? Mesmo, apesar, né, das questões familiares que tinha, né? Mas a gente entendeu que se fosse para escolher, né, mesmo sendo, né, ali crianças, elas iam optar a ficar com a mãe, por todo um vínculo, né? Por
por toda a relação que tinha, né? Mas para nós aí que já estávamos criando carinho, eu meu irmão, né, meus pais, a gente ficou ali meio triste, né, com a situação, tudo. Mas é uma temática que a gente também já caminhou, né? Meus pais, eles foram líderes também de um projeto social com crianças, então a gente sempre viveu esse lugar. E quando, né, o Senhor direcionou a Casa do Bom Menino, veio algo como confirmação de uma estação que meus pais iniciaram com um outro projeto que a gente daria sequência também com tudo isso, né? Mas que bom saber aí que teve um alinhamento, mesmo que depois do casamento vocês precisavam alinhar, né? E como que foi isso para vocês até chegar no processo de adoção? Você falou que estava, né, entendendo mais, você estava buscando mais, né, também, já conhecia mais o assunto, as pautas, mas e com o Thiago, como que foi se interessar mais por isso? Acho que a tendência do homem é sempre ficar um pouco mais ali estudando as possibilidades, né? Entendi. Eu demorei muito mais. Mas teve um momento em que nós estávamos passeando no shopping e com um casal de amigos. E eles tinham uma recém-nascida. É sempre assim 2019, comigo. né? Tem alguns momentos assim que Deus coloca, prepara e dá um start no coração. Aí, o ano passado, ele foi passear com a filhinha da minha prima no mercado, carregando o carrinho dela, e ela é bebezinha. Aí eu Mais filmei o pessoal do Insta, vem mais, começou assim. E agora nós estamos cuidando de uma bebê em casa Estamos também. cuidando de um bebê. Estamos tendo babás lá. Cuidando do casal. Ai, hein? Olha aí. E aí eu pedi para eles se eles me autorizavam passear com o carrinho no shopping com a Maitê. E eles deixaram, e eu passeando para lá e para cá, e de novo aquela chama no coração acendeu. Aí, no final daquele passeio, eu olhei para a Kézia e falei, tá na hora da gente encomendar um amiguinho para Maitê. E ali foi quando a gente, depois daquele período de deserto, uns 3 anos após sabermos do diagnóstico, foi quando a gente retornou, né, gata, a conversar sobre adoção, sobre a possibilidade de dar início ao processo. Sim. Tivemos essa conversa, Kézia se encheu de alegria, só que volta o homem de novo daquela esfriada. Passou uma semana e nada deu tocar no assunto. E a Kézia tinha uma estratégia. Eu pesquisava muito sobre adoção. Que tinha de livro, de artigo, na época não tinha podcast, mas documentário no YouTube, tudo eu assistia. E como eu tinha medo de chamá-lo para fazer, para assistir junto comigo, para ter o conhecimento ali, porque eu pensava assim, eu não sabia o quanto esse diagnóstico feria a masculinidade dele. Então eu falava, eu não quero ficar pressionando, falando, eu quero filho, vamos fazer alguma coisa. Então toda vez que eu ia assistir algo, eu sempre dava preferência para assistir. Eu aumentava o volume. Então, se eu tava na cozinha assistindo, eu colocava o celular no meio, sabendo que ele tava no quarto, e o som ia chegar nos dois. Era intencional, né? Exato. E aí ele assistia, ele falava que ele prestava atenção, que ele ouvia tudo sempre, né? E aí Deus foi tocando o coração dele. E nessa uma semana depois dele ter comentado sobre encomendar um filho, sobre retomar a ideia da adoção, eu falei, agora eu que vou dar o passo. Ele já falou, vamos adotar, mas não falou mais nada, agora é minha vez. E aí eu mandei para ele um vídeo do YouTube do pastor Davi, do Ministério Brasil Sem Órfãos, né? Que ele é um pastor da Lagoinha, lá em Jacksonville também. E mandei para ele no WhatsApp e falei, assiste, quando terminar, se você quiser a gente conversa. Saí de casa. Falei, eu não vou ficar aqui, vai que explode uma bomba, né? Quando eu voltei, ele ainda estava assistindo. E aí ele me chamou no quarto e falou assim, é isso, nós vamos adotar. Procura qual é o próximo passo. Ali eu senti que foi um bate-papo de homem para homem. Foi. Que ali foi um bate-papo e que ali eu fui confrontado em tomar uma decisão. E aí quando o Kézia voltou, o vídeo terminou, virei para ela e falei, então é isso, gata, vamos dar sequência ao processo. Qual que é a primeira coisa que nós precisamos fazer? E ela falou, precisamos vir ao fórum. Então eu falei, no próximo dia útil a gente vai. E aí o fórum ficava a 2 quadras de casa. Nossa, Pertinho. Era pertinho, então a gente foi andando, foi a pé. A gente colocou a melhor roupa que a gente tinha, todo mundo socialzinho. Ele fala melhor roupa, eu nem lembro, tava tão nervosa que eu nem sei qual que era. Eu só O queria ir. sentimento era esse, a roupa com a melhor roupa para irmos. E fomos e demos início ao processo de adoção. E aí todo aquele medo, né, de chegar no fórum e
a gente sempre pensa em fórum algo muito sério, né? Sim, sim. Eu Formal, pensava né? assim, se eu sair presa de lá, sei lá, descobre alguma coisa que eu não sei também. Cheguei lá e falei pro segurança, a gente queria saber sobre adoção. Sobre o quê? Falei sobre adoção. Moço, eu não tô entendendo. Eu falei sobre adoção. Aí ele deu um grito, né? Ah, adoção, é naquela sala ali. Todo mundo E ouviu. a cidade tinha 20 mil habitantes. A gente todo morava mundo em conhece todo mundo. Pompeia, lá no interiorzão, região de Marília. Uhum. E aí eu falei assim, nossa, e a gente com a Kombi verde ainda, a única de Pompeia, amanhã tá todo mundo sabendo. E aí nós pegamos toda a documentação, a lista, né? Já começamos a levar os documentos. Isso era fevereiro para março de 2019. Em junho nós já estávamos fazendo um curso preparatório, né? Que ele é exigido de todos os pretendentes à adoção. E aí nós tínhamos que escolher o perfil. Qual era o filho que nós queríamos? Eu sou da estratégia. Então eu falei pra Kézia, a gente era fotógrafo na época, então a gente ia em aniversário infantil. E aí qual era a minha estratégia? Ir perguntando a idade de cada criança, pra saber quantos anos, esse aqui é maior, menor, pra ver com qual eu daria conta, né? Qual criança daria conta. Eu perguntar, a Kézia ficava muito brava. Ela falou, mamãe vai achar ruim você perguntando as idades dos meninos, vai chamar a polícia pra nós. Fica esperto. O que tá querendo, né? E aí, vendo lá, eu falei, ó, gato, acho que até uma criança até 5 anos a gente dá conta. Acho que é tranquilo para nós. Então, o nosso perfil até aquele momento era uma criança só, até 5 anos de idade, menino ou menina, de qualquer sexo e de qualquer lugar do Brasil, a gente colocou. E não preenchemos ainda o formulário, mas a gente tinha meio que conversado que nosso perfil era esse. Kézia queria muito assistir um filme, chamava De Repente Uma Família. Vocês assistiram? Não assisto, Gente, assiste. É muito legal. Eu vi que vocês comentaram no podcast, né, do Desescope. Assiste. De Repente Uma Família. E nesse filme tem uma parte que aqui no Brasil ainda não é tão comum, mas já aconteceu. Nos Estados Unidos é mais comum. O que eles fazem? Eles fazem um evento onde eles convidam crianças que estão habilitadas para serem adotadas e que nesse evento elas vão ter contato com pretendentes. E aí tem gincanas, tem brincadeiras, então legal. eles fazem uma interação. Legal. E dessas reuniões, muitas famílias nascem. Então lá nos Estados Unidos é bem comum esse tipo de evento. Aqui no Brasil já teve, já. E saiu famílias que a gente até conhece, tem contato. Amigos. Que legal. Essa é uma adoção de 3 irmãos. Uau. Que legal. É muito legal. E aí, esse casal chega nesse evento, e aí eles veem todos os pretendentes indo atrás das crianças menores. Sim. 4, 3 anos, aquelas criancinhas bonitinhas, né? Então todo mundo foi em direção a elas e queria ali. Só que esse pai, esse pretendente, o marido, ele olhou numa escada que tinha ali perto e viu reunidos uns adolescentes. Só que eles estavam todos sozinhos. Não tinha ninguém conversando com eles. E aquilo incomodou ele profundamente. Ele falou, não tá certo isso. E aí ele foi em direção. Foi em direção àqueles jovens. A mulher até tentou impedi-lo, né? Não vai, senão não vai ter volta. Ele falou, não, eu vou, porque não tá certo isso. E aí, continua a história, eu não vou dar spoiler, né, que vocês precisam entender. Agora cada um assiste pra casa, Vocês né? precisam assistir. Mas o que aconteceu? No final daquele filme, algo mudou no meu coração. Ali eu entendi que não se tratava sobre nós, mas era sobre eles. Que a questão não era sobre o perfil que eu quero, mas era muito mais profundo. A pergunta que veio foi, qual perfil que precisa de um pai e de uma mãe? Qual é o perfil de crianças que hoje não tem perspectiva de serem adotadas? Que elas estão lá crescendo nas casas de acolhimento e nenhum pai quer. Então veio essa pergunta para mim. Aí no final daquele filme eu virei para a Kézia e falei, gata, você não vai ficar brava comigo? Eu posso te falar uma coisa? Aí eu já fiquei brava, falei, desistiu. Pronto, né? De novo. Que esse Mais filme 3 fez? anos. Mais 3 anos de deserto. Falei, já que a nossa família vai crescer, vamos crescer de uma vez só. Vamos fazer igual o filme, vamos adotar 3 filhos. Nossa.
Um adolescente com os irmãos mais novos. Nossa. E aí eu falei, não sei nem ser mãe, vou ser mãe de um adolescente? E já 3 de uma vez, E aí, né? nesse contexto, pensando nesse contexto de onde eles vêm, eu falei, talvez eu possa causar até mais traumas. Falei, eu não tô preparada. Vamos naquilo que a gente acha que vai dar conta, né? E aí nós definimos, então, um grupo de até 3 irmãos, de 0 a 8 anos. E aí continuamos com sexo indefinido, etnia e todo o Brasil. E aí isso era mais ou menos julho de 2019, e estava chegando dezembro e nada de ligarem para nós. Eu pensei assim, vai 1 ano até os nossos filhos chegarem. O Thiago pensou 6 meses. E era dezembro e a gente não tinha recebido notificação de que já estávamos no Sistema Nacional de Adoção. Então, para a gente não tinha chance de acontecer naquele ano. No dia 4 de dezembro, por volta das 16h30, recebemos uma ligação com o DDD de Campo Grande. E nós estávamos com uma viagem marcada para Campo Grande, para passar o Natal lá. E aí o Thiago atendeu pensando que eram os familiares. Pensei que era um familiar, né? Eu falei, vou atender. Eles estão querendo marcar alguma coisa. Quando eu atendi, a moça se identificou como uma profissional da Vara da Infância de Campo Grande. Perguntou se éramos nós, Thiago e Kézia, e que nós estávamos habilitados na fila. E naquele momento me deu um desespero. Já não ouviu mais nada. E aí eu falei, espera aí, moça, só um instante. Corri pro quarto, joguei assim o celular pra Kézia e falei, é sobre adoção, entende aí? É pra você. Tem condições. E aí eu atendi, ela tava dando risada. Ah, ele passou pra você? Eu falei assim, não tô entendendo nada, o que tá acontecendo? E aí ela falou, tenho 3 crianças aqui no perfil de vocês. Falei, nós não estamos habilitados. Ela falou, estão, eu encontrei o nome de vocês aqui. A nossa habilitação, nós tínhamos sido inseridos no sistema há 12 dias. Nossa. Então, quando as pessoas falam que a adoção no Brasil é muito burocrático, é muito demorado, que leva anos, depende do perfil. Nosso, em 12 dias, nós recebemos a ligação. E aí, a cada dia, ela disse uma informação, né? Que eram 3 crianças, 3 meninos, disse as idades 4, 6 e 8. E aí, nós tivemos na semana seguinte uma nova ligação daqui do estado de São Paulo a respeito de outras 3 crianças. E aí nós tínhamos 48 horas para escolher. E aí meu pai falou, adota os 6, né? A gente não sabe nem se vai dar conta de 3, imagina 6. Meu Deus, 6. E foram 2 dias bem... Esse foi o momento mais difícil do nosso processo. Era uma sensação de aborto pra gente. E a gente sabe os nomes até hoje. Mas então, eu ainda foto, eu ainda procuro, porque eu tenho certeza que eles estão numa família incrível. E o dia que eu achar, eu vou fazer questão de ir até lá, tirar uma foto, falar, eu orei por vocês. Mas doeu muito escolher. Buscamos ajuda para saber o que nós faríamos, porque como que vai escolher? Não tem como. É uma tarefa impossível de ser feita, humanamente falando. E aí a gente foi procurar ajuda e uma do conselho foi, não pede foto. Se você pedir foto, vai ficar mais difícil. E aí Kézia estava vendo os e-mails e a equipe da Vara de Campo Grande mandou um relatório que ali continha todas as informações dos meninos, desde... dados médicos, psicológico, nome, que até então a gente não sabia, tinha tudo. E lá no final desse relatório, o que tinha? As fotos. Sem a gente pedir. Sem a gente pedir. Foi um milagre. E aí, quando eu vi a foto, eu falei, é os olhos do pai. Quem vê as fotos dele sabe, os 3 têm olhos puxadinhos, né? Os olhos do pai. E ali nós entendemos que foi Deus nos direcionando quem eram os nossos filhos. Sim. E aí começamos uma etapa de aproximação com os meninos para eles nos conhecerem, nós conhecermos a eles. E foi tudo virtual por conta da distância. Eram mais de 700 quilômetros, né? E aí, isso em janeiro, dia 20 de janeiro de 2020, nós já estávamos lá em Campo Grande para conhecer os nossos filhos pessoalmente. Nossa. O primeiro encontro foi dentro do fórum mesmo, lá na Vara da Infância e Juventude, né? E foi muito emocionante para o Thiago. Por quê? Eu tinha uma questão no coração
que me incomodava muito. Eu me perguntava, quando eu encontrar os meninos, eu vou olhar para eles com o olhar de um pai para com os seus filhos, ou eu vou olhar como um adulto e uma criança que a gente tem no cotidiano, Como um tio, né? como tio? Uhum. Eu tinha essa dúvida no meu coração. Falei, e agora? Como que vai ser? Né? A gente não conversava, não tinha nada, não tinha uma rede de apoio ali para conversar e debater sobre esses assuntos. Ou até a expectativa delas, né? Ao ver você, tipo assim... Será ah, que vai me aceitar? É, eu achava que ia ser diferente, mais alto, mais baixo, assim, Ou como que vai ser a diferente, expectativa, a diferente, reação, né? Vai vir abraçar, né? Abraça, vou ter não abraça, A olha, maioria olha. dos homens, Uhum. os pais, tem essa questão, medo de serem rejeitados como pais. Então, eles dão um passo atrás na hora de adotar. Sim. E aí o Thiago tinha esse medo. E aí eu tinha esse medo, nos encontramos lá na sala do fórum, tivemos um momento especial ali do primeiro encontro, primeiro abraço. E aí chegou o momento da gente ir para casa, onde que a gente tinha alugado, para ficar 4 dias em tempo integral com eles. E aí na saída do fórum, saímos. O fórum ali de Campo Grande tem uma avenida movimentada do lado ali, e o nosso carro estava no estacionamento do outro lado da rua. E naquele momento de juntar a família ali para todos darem as mãos, para atravessar a rua, naquele momento Nasceu o pai. nasceu o pai. Nossa. Naquele momento eu olhei para eles e falei, não é uma criança qualquer. É o pai cuidando dos filhos, o pai cuidando da família. Uau. Naquele momento eu falei, é isso, são os meus filhos. Só que para Kézia não foi assim. Nasceu o pai e morreu a idealização da mãe. Meu Deus. Porque eu que estudei tanto tempo, eu falo, a maternidade ela é injusta, né? A mãe que vai e gera e nutre e prepara tudo, e quando nasce a cara de quem? Do pai, né? E aí eu me preparei, eu assisti, eu li, reli, conversei com pessoas, fui atrás de tudo. E quando aconteceu, eu não me senti mãe. A sensação era, o que eu fiz da minha vida? Agora eu não vou ter mais o meu tempo, eu não vou ser eu. Falei, agora eu sou o quê? Mãe? E aí eu entrei em parafuso. Os 4 dias com eles lá em Campo Grande foi muito tranquilo, porque eles queriam expressar o melhor para nós. Nós também queríamos passar o melhor para eles. É igual um começo de namoro, né? O esforço em se Tudo uma relacionar. lua de mel, sim. E aí, ao chegar em casa, aí foi tudo desmoronando. Primeiro que no dia seguinte, a TV já anunciava a respeito do coronavírus. Então, os primeiros 2 anos com eles foi em plena pandemia. Meu Deus. E aí, todos os nossos trabalhos começaram a ser cancelados. Então, a gente já não tinha mais evento para fazer, não tinha renda. E eu não conseguia me aceitar como mãe. E eu comecei a falar para Deus, injusto. Injusto. Eu esperei, eu orei, eu chorei. E agora eu não amo? Tinha dia que eu não tinha força para sair da cama. Eu falava para ele, você desce, você prepara café, você cuida deles, porque eu não aguento ouvir a voz deles. Aquilo me irritava de uma forma. E para não correr o risco de repente agredir, porque eu não sei qual seria a minha reação, eu me isolei. Então, na verdade, ali eu passei por um período de depressão pós-parto. Hoje eu entendo O isso. puerpério ali mesmo, né? Exatamente. Que quando, de fato, o bebê nasce, a gente não se reconhece mais. Eu lembro que quando o Matheus nasceu, né, de forma diferente, ele chorava, ele resmungava ali, não parava. Eu falava assim, meu Deus, o que eu vou fazer com a minha vida? Eu não vou ter mais sossego mais. Eu falava, minha mãe, ele não para de resmungar. Eu falava assim, dê graças a Deus, que ele resmunga, ele não chora. Mas filho, é isso aí. E é esse sentimento, né? E é algo que a maioria das mães não fala, não abre o que elas passaram de momentos difíceis. Então, o que eu ouvia de muitas amigas é lindo. É um amor que você nunca sentiu na sua vida. Quando você olhar, já vai nascer, que tudo né? valeu a pena. E eu fui com essa expectativa. E não foi isso pra mim. Então, doeu muito, foi muito difícil. Eu comecei a orar, chorava muito. E aí, um dia, uma amiga minha que gerou biologicamente, ela falou assim... Quando ela nasceu, eu não amei. Eu achei feia. Eu não queria ficar com ela. Eu não vi a hora de alguém vir aqui e pegar ela e levar pra longe, porque eu não aguentava. E eu falei, então, tá tudo bem. certo. Se agora ela tem esse tipo de relacionamento com a filha dela, mas começou
da maneira como começou o meu. E hoje, cientificamente, é provado que após uma adoção, os níveis de hormônio da mulher, eles oscilam demais. Então, tem o puerpério, tem a depressão pós-parto, só que não é falado. Então, eu não procurei ajuda. Eu me culpava e pensava assim, tudo ou é coisa da minha cabeça ou é espiritual. Sim. E aí, eu não fui atrás de ajuda. Até o momento que o Espírito Santo falou, você precisa permanecer. Você fez uma escolha. Você escolheu adotar. Então, agora só permaneça. Não aguenta, mas desce, vai lá, faz comida, olha nos olhos, serve, faz aquilo que eles precisam, ajude. Essa é a sua parte como mãe. E eu fui fazendo, sem perceber que aquilo era o amor de mãe. E aí hoje eu entendo, o amor é um verbo, o verbo é uma ação. Exato. E a ação é no praticar, é no dia a decisão, dia. né? Todos Exatamente. os dias. E aí, orando pelo caçula, um dia que ele estava muito doente, falei, Deus, tira toda a dor dele, coloca ele de volta dentro de mim. Aí eu falei, não, mas ele não veio de dentro de mim. E aí eu falei, é isso que é ser mãe. É a gente querer proteger de uma forma que eu quero esconder ele do mundo, de todas as dores. E ali eu me reconheci como mãe. Mas eu já estava sendo quando eu decidi permanecer. Então hoje o que eu tenho falado para as mães por adoção é, tá tudo bem não amar de cara. Esse amor ele vai ser construído dia após dia. Então essa foi a minha experiência. De puerpério. Isso é um assunto que a gente compartilha muito, né? Por conta da realidade da Casa do Bom Menino. E às vezes as pessoas criaram uma expectativa na adoção que a criança ela vai chegar e vai ser eternamente grata, vai ser a criança mais linda, Carinhosa. né? É a romantização, Carinhosa, né? Romantização, né, cara? E a gente entra muito nesse assunto porque, infelizmente, né? A gente tem a questão da devolução da criança, né? Quando, né? A Acho que gente até presenciou isso lá na Casa do Bom a gente Menino, né? presenciou algumas vezes, então assim, né? 8% das adoções. 8%, né? E aí a gente tem esse momento tão difícil, né? Porque gera tantos traumas também na criança, a rejeição e tem crianças que não vivenciaram um processo, né, de devolução, mas alguns. É porque além da rejeição da família de origem, né? Todo o contexto ali que acontece, enfim, ainda depois vem outras famílias, vocês estavam contando da aproximação de vocês, né, de como foi, da expectativa, logo que a gente foi assumir a Casa do Bom Menino, estava uma criança que ela estava em processo de aproximação, de ser adotada. Nós não estava na aproximação ainda. E aí o casal foi habilitado, foi chamado e foi lá dentro do abrigo, mesmo naquele escritorinho que a gente entrou lá hoje, onde as meninas ficam, e aí entrou, eles tinham ido outras vezes, só que tinham se apresentado como médicos, para não levantar suspeita para as outras crianças, né, e tal. E aí, depois que deu certo mesmo, que eles decidiram que seria ela, eles levaram lá para a salinha e aí chamaram ela e falaram, olha, não são médicos, eles são seus pais. E aí ela teve contato com a mãe só quando bebê, ela já tinha 6 anos de idade. Aí ela tocava no pai assim, sabe? Você existe. Você existe. Ela pegava assim, ele era carequinha, ela pegava. E a mãe tinha um cabelão assim, sabe? Aí ela foi lá, pegou no cabelo da mãe. Aí a assistente social da época, ela falou assim, o que ela tem que você mais queria? Porque ela gostava de mexer em cabelo. Ela olhou assim, amor e carinho. Nossa. Ai, gente. Eu comecei a chorar, e a assistente social olhou pra minha cara, o que é isso? Achei que eu tenho que cuidar As deles. expectativas deles e as nossas não batem. Meu Deus, e aí foi assim, um momento lindo, assim, eles começaram a chorar, abraçaram ela, né, daí todo mundo virou a chorar, e aí foram, só que passaram-se meses, eles devolveram. E aí eu falei, gente, eu não acredito. Eu encontro às vezes com eles até em mercado, eles se escondem de mim, né? Porque ficam envergonhados, né? Enfim, não vem ao caso. Mas a expectativa ela era uma criança um pouquinho mais hiperativa, além de ser criança, era agitada, e acho que eles não sei se eles não souberam lidar com o contexto, mas aí eles devolveram. Então, assim, imagine para a criança, né? A dor. Se a gente de fora, a gente sente uma dor, imagine para a criança. E aí volta com traumas ainda maiores, né? Hoje, graças a Deus, ela foi adotada, ela está com uma família, ela está bem, mas ver ali nascendo a família e de repente eu não quero mais. Trazer esse tema aqui na mesa é tão importante. Estamos precisando tanto disso, de tantas conversas como essa, para poder levar informação e tentar preparar esses pais de uma maneira mais profunda. Porque eles
muitos deles estão entrando de uma forma muito despreparada Sim, na adoção. E aí acontecem as devoluções. Sim. exatamente. E ainda assim, a gente tem curso preparatório aqui também no município, né? Eu falei pra vocês, é cerca de 6 meses o curso, se eu não me engano, se não foi Nossa, foram alterado. 4 horas. 4 horas. Meu Deus. Quatro Dividido dias. em Super 2 dias. preparado. 2 horas no dia, 2 dias no... Saímos de lá com, como fala, diploma. É, o Diploma, certificado. É, Doutorado. Apanhamos muito. Vocês estavam compartilhando, né, sobre o processo da pandemia, né? Porque foi bem depois da pandemia, né, que as crianças chegaram lá na casa de vocês. E como que foi lidar? Porque são faixas etárias diferentes, dentro de uma casa, né? Vocês compartilharam, né, do trabalho que se ausentou, né, por ser fotógrafos, e mais os eventos acabaram na pandemia. Mas assim, os desafios de lidar com as crianças dentro da casa na pandemia, como que foi isso para Que vocês? não ia pra escola, né? Não ia tinha- para a escola, e aí, né, como que era? Como que foi isso para vocês? O processo de adaptação, esse eu acho que é o mais importante para ser entendido e compreendido. A gente não entendia nada, né? Uhum. De uma forma inconsciente, a gente é formado com a ideia, vendo uma criança de um lar saudável, crescendo, se desenvolvendo, casando, arrumando seu emprego, a gente idealiza isso. E tem isso como normal, como padrão, de forma inconsciente. E tá tudo bem, é o que a gente vê naturalmente na sociedade. Mas ao entrar num processo de adoção, isso muda. E se você não tiver consciência disso, você vai sofrer, vai fazer as crianças sofrerem muito. Uhum. No sentido de que, pensa em uma criança que ela não foi desejada, então ela já está sendo formada dentro do ventre Uhum. Uma Com rejeição. com rejeição. Fora a violência que ela sofre já desde o ventre, Uhum. com drogas, álcool, talvez até violência física quando o companheiro, o marido, o pai bate na barriga. Uhum. Ela nasce rejeitada e aí ela também tem ali o crescimento, seus primeiros 1000 dias negligenciada, com falta de alimentação, sofrendo violência física, emocional. Os nossos filhos têm marcas de cigarro até hoje, dá para você ver. Meu Deus. O corpo todo. Queimadura de cigarro. Uhum. Sim. Então sofrem torturas. Imagine uma criança dessa, a formação desse cérebro. Sim. Não é normal. Não é normal. Não. Se não é normal, ela não vai conseguir entregar o que uma criança que cresceu num lar saudável, a formação saudável que ela tem, ela vai entregar. Então tem coisas que os nossos filhos não têm a capacidade de fazer. Só que o que a gente fazia no início? Cobrava. Cobrava. Cobrava que eles fossem iguais. E é o que cobram, né? Não, você tem que fazer as coisas em casa, você tem que fazer Você isso. já tem tem idade que... pra Aham. isso. E o momento de pandemia amplificou isso tudo. Foi mesmo. Porque tudo que era um problema na pandemia virou um problema vezes 100. Meu Deus. A gente não tinha rede de apoio. Nossa cidade não tinha grupo de apoio, de adoção. Não tinha com quem conversar. Só tínhamos os falar. meus pais para ficar com eles quando a gente precisava de um tempinho, mas meus pais precisavam trabalhar, então para não correr o risco de infectá-los de alguma forma, então a gente mantinha a distância também. Bem, Nesse período, vocês já estavam em Jundiaí ou ainda não? não, estávamos em Pompeia. Em Pompeia, entendi. Então nós pesamos muito a mão neles. Éramos muito rígidos e queríamos que eles entregassem algo que eles não Tinha estrutura, né? fisicamente não podiam entregar. Sim. E talvez não vão conseguir entregar a vida toda. E pais por adoção precisam ter a consciência disso. Eles precisam entender que os seus filhos por adoção não vão ser crianças normais. Vão ser crianças que vão levar a vida toda marcas, traumas muito profundos. E a gente está aprendendo isso agora, né? Então não é fácil. Sim. Por isso que a gente fala para os pais se preparem. Quanto antes vocês tiverem isso em mente, que a gente está aprendendo na prática, já com eles aqui. Então, você falando sobre quando eles chegaram,
Para mim, eles eram estranhos na minha vida. E a gente tem que entender que é realmente isso. São pessoas que chegam e elas têm que se adaptar ao seu contexto ali, ao seu estilo de vida. E eu também tenho que me adaptar a elas. Então, por exemplo, um copo. Eu tinha nojo de tomar no mesmo copo que eles tinham tomado. Para mim, hoje, o parâmetro de quando eu comecei a aceitá-los como filhos foi o momento em que eu comecei a ter coragem de beber no mesmo copo que eles tinham tomado. Porque para mim era uma pessoa desconhecida. Então eu não me sentia à vontade com eles em casa. Não me sentia à vontade com eles parados em frente à TV desligada e olhando para ela o tempo todo. Sem brincar, porque eles não sabem brincar. Se eles pegam um brinquedo, o que eles vão fazer daqui a pouco, quando eles não querem mais? Jogar fora, quebrar. E aí a gente ia e cobrava e queria disciplinar por isso. Você não tem cuidado com as suas coisas. E até hoje a gente vivencia isso. Material escolar, eu falei pro Thiago esses dias, nós estamos em maio, tem um lá que se você for contar as folhas do caderno deve ter 30, no máximo. Nossa. Porque eles não foram ensinados, eles não foram nem valorizados como um ser humano. Sim. Por que eles vão dar valor a alguma coisa? Exatamente. Mas a gente não tinha quem nos ensinasse isso, quem nos apontasse para isso. Porque é um contexto muito do acolhimento, né? E Sim. nem o acolhimento sabe lidar com isso, né? A gente vê lá no nosso contexto de acolhimento é exatamente isso. Ganham muita coisa, né? Nova, seminova, usada, né? Às vezes chega coisa do lado e a gente fala, nossa, nem o Matheus teria oportunidade de ter isso, glória a Deus que eles estão tendo, né? Mas eles não sabem lidar. Você vê hoje lá, vocês foram lá pro fundo, vocês viram que tinha alguns brinquedinhos lá, né? E o quintal vive cheio. A gente fala, a gente tenta ensinar, mas não tem como. A questão da autonomia, de fazer algo, né? De auxiliar. Não tem, porque não é algo particular para cada um, né? Vocês viram, são 2 cuidadoras para 14 crianças. Com cada um de forma específica, personalizada. Não tem como. Então, de fato, quando eles saem, tem essa dificuldade. Além, tem um vídeo no YouTube que fala dos bebês da Escócia, se eu não me engano, dos abrigos da Escócia. Da Romênia. Isso. Tem um estudo. Do bebê que ele cresce no abrigo, né? Ele só fica olhando pro teto, ele não tem estímulos e aí, consequentemente, ele tem um atraso no desenvolvimento e aí vem aí essa questão que vocês falaram, o atraso no desenvolvimento, ele já começou lá na negligência na família ou no abrigo, né? Por conta da falta de mão de obra, de capacitação, né? De tudo isso, de recursos. Então, de fato, eles ficam, mas e pra gente entender? Né? No abrigo não se fala nada, muito menos fora. Então, como sei lá, a cobrança é algo que parece tão óbvio agora a gente falando aqui e foi me vindo à mente, mas que não é, né? É muito obscuro, né? É muito escondido, assim, meu Deus. E como que foi para vocês irem lidando com isso, irem descobrindo? É recente? Essa percepção, assim? Naquele momento, durante a pandemia, nós fizemos um curso de educação de filhos, né? Sim. Que nos ajudou bastante a discernir o que era o comportamento tipo da criança, o que era birra e o que você realmente precisa ir lá e disciplinar e falar, não, esse tipo de comportamento não pode existir. Porque pra gente tudo era malcriação, tudo era eles querendo nos testar, querendo nos provocar. Então o curso nos ajudou bastante. Mas ainda assim era algo voltado para filhos gerados biologicamente. Filhos que não sofreram um trauma do tamanho dos nossos. O que os nossos filhos sofreram foi muito profundo. A questão da culpa inconsciente de eu destruir uma família. Lá todo mundo usava droga, todo mundo roubava, a polícia estava lá direto, mas quem que saiu da casa? Eu. Quem foi punido? Quem é o problema? Eu. Então agora eles chegam em um novo lar, desconhecido, com 2 adultos estranhos que falam, pode confiar em mim, eu te amo. Que vou confiar em você por quê? Estar em um ambiente seguro não é a mesma coisa que se sentir seguro. Então eles tinham muita apatia que a gente vê hoje nos filhos por adoção. Então para eles a gente dá afeto, correspondeu ou não corresponder, tanto faz. Quem abrisse os braços eles iam lá e grudava e a gente não gostava disso. Mas hoje a gente consegue ter acesso a muitas coisas, né? Muito mais. Durante a pandemia teve um boom aí de famílias por adoção, revelando o dia a dia delas, o cotidiano. E ali eu fui encontrando outras mães e vendo, isso aqui acontece lá também, que legal.
E aí a gente foi desmistificando algumas coisas dentro da nossa casa. Procuramos também cursos específicos nessa área, então como lidar com crianças vítimas de trauma. Eu fiz algumas especializações para entender o desenvolvimento infantil. Então, mas foi bem depois, né? Até então a gente sofria calado. Com aquela sensação de eu adotei e eu só posso sair aqui do meu mundinho a hora que estiver tudo perfeito, porque senão as pessoas vão me cobrar. Porque era isso que elas faziam com a gente. Aí você tá reclamando, mas por que você foi adotar? Sim. Não era o que você queria? Então a gente se isolava. E nesse contexto todo, chegou o momento de pensar em desistir? Falar assim, olha, acho que não é pra gente mesmo, tudo. E como que Deus sustentou vocês nesse momento, se teve, né, de pensar nessa possibilidade mesmo de não vamos seguir com isso? O processo de adoção, eu gosto de colocar em cima de 3 pilares. A responsabilidade, que é quando você vai, estuda, busca entendimento, busca conhecimento, entende aonde você está entrando. Sim. Tudo que envolve aquele mundo. O segundo pilar é a fé. Né? Porque sem fé a gente não consegue dar um passo. Porque você vê todo aquele cenário e você entrar, se você não tiver fé, É loucura. você não entra. Sim. Você vai ficar com medo e não vai dar o passo seguinte. Então você precisa ter fé. Mas uma fé com responsabilidade. E o terceiro pilar, o amor. Só que o amor incondicional. O amor que permanece. Sim. Então, em todo aquele momento de lutas, de deserto, de problemas, a gente entendia que era um amor incondicional, que a gente escolheu permanecer. Que independente de qualquer situação que a gente fosse passar, a devolução não seria uma opção. Eram os nossos filhos. O filho não se devolve. Sim. O filho não se joga fora. Então isso vem da nossa cosmovisão cristã, entendendo a aliança em Deus. Até trazendo no nosso casamento. O nosso casamento é uma aliança. E não tem nada que a Kézia possa fazer para que eu possa amar ela menos e vice-versa. Foi uma escolha nossa. Então é um amor incondicional, não tem condições. A gente entende isso. Sim. E a gente leva isso para os nossos filhos também. Então, devolução nunca foi Não é opção. uma opção. Nunca teve isso no nosso coração. E a gente sempre fala para os casais, para as famílias, para os pretendentes, não coloque a devolução como uma opção. A partir do momento que você colocar ela como, se for a última opção, você já deu está na margem motivação, para quando surgir Pra o chegar problema, nesse lugar, você né? desistir. Mas foi difícil, não é fácil. Atravessar o deserto não é fácil. Geralmente a gente tem esse pensamento de eu não deveria ter adotado. Seria muito melhor se eu não tivesse tomado essa decisão. Nos momentos de um conflito intenso, né? Porque eles trazem questões que outras crianças, outros filhos não trazem. E a gente tem que lidar com isso. Às vezes precisa de intervenção profissional, né? Precisa de ajuda, não só espiritual, mas também profissional. Coisas que a gente não imaginava passar. Situações de mentiras, muitos pais relatam também, a gente já viveu questões de roubo e tudo mais. Então são coisas que nenhum pai quer passar. E nesses momentos você pensa, se eu não tivesse sido adotado, seria muito melhor. Mas aí a gente tem que entender, peraí, vamos separar as coisas. É um momento difícil que está me levando a ter esses pensamentos ou é o todo? É um momento difícil, então o que eu preciso fazer para passar por isso? Preciso de ajuda. Vamos tratar a situação e restabelecer a paz. Não existe essa opção, né? É igual uma mulher que gerou, falar, eu quero devolver meu filho, vou devolver para onde? Então é um filho da mesma forma e a lei nos atesta isso. Na certidão de nascimento deles não tem nenhuma ressalva lá, nenhuma notificação que eles foram adotados. Tá lá, Tiago e Kézia.
Então, eles são os nossos filhos, não tem para onde devolver. Uhum. Não existe Não isso. existe essa opção. Não. E vocês falaram sobre o cristianismo, né? Como que foi introduzir isso também no coração deles? Porque você já tem uma caminhada de fé, de vivência, e não sei se eles já chegaram com algum conhecimento, vivência no abrigo, né? Na casa de acolhimento. Vocês tiveram que trazer isso. Como que foi para eles receber toda essa informação também de Cristo Jesus, desse novo tempo, de pais que carregam a fé em Cristo, né? Como que foi? Para nós foi bem natural, porque os meninos vieram de uma casa que tinha princípios cristãos. A casa, ela tinha ali a direção e o apoio de uma igreja cristã. Sim. Então os meninos já tinham o costume de orar, tinham o costume de ir à igreja. Então, Nossa. fazer essa mudança e trazer para a nossa realidade não foi um choque. Uhum. Então, para nós foi tranquilo. E hoje a gente vê de uma maneira bem leve isso. A gente não tenta impor a eles nada. Uhum. A gente deixa bem tranquilo para eles irem Uhum. descobrindo e através do nosso testemunho eles enxergarem um cristianismo saudável. Sim. Então, o que a gente entende nessa questão? Porque para nós foi tranquilo, mas vai ter famílias que isso não vai ser tranquilo. É. A gente entende isso. Uhum. Vai Nem ter todos os filho abrigos têm esse contexto. que né? vai chegar que não vai querer ir para a igreja. Não vai. E o que a gente fala para esses casais? Tá tudo bem. Uhum. Ame incondicionalmente o seu filho. Não jogue um peso nele porque ele não quer ir à igreja. Tenta se colocar no lugar dele. Tenta ver através dos olhos dele. Tenta ter a empatia de ver o seu sofrimento, seu histórico de vida, para você respeitar. Uhum. E aí que entra muito medo. Medo, porque o medo de talvez aquela criança não aceitar a Jesus. Sim. Não aceitar. E aí, o que eu faço? Eu falo que o ir à igreja, frequentar os cultos, não deveria ser a primeira e nem a única forma de apresentar Jesus aos nossos filhos, né? Uhum. Eles precisam conhecer Jesus através do relacionamento em casa. É. Sim. Então, se eles veem que papai e mamãe erram também, como eles, mas pedem perdão, se consertam, que tem existe alguém acima deles, né? Papai e mamãe soberano. Uhum. Exato. Porque eu falo, olha, não, vamos ver o que a Bíblia fala. Uhum. Nós obedecemos a alguém. Existe um Assim como temor ao vocês Senhor. obedecem a nós, Uhum. nós também nos submetemos a alguém. Então, através disso, eles vão se aproximando de Cristo. Eles vão conhecendo Cristo no dia a dia. Sim. Então, muitas vezes a gente estava fazendo uma refeição e a gente começava a falar uma história bíblica. Então, é no dia a dia, é na prática, na vivência ali dentro do lar que eles vão conhecer a Cristo. Aqui, na igreja, no templo, é o lugar onde eles vão colocar para fora toda aquela alegria e juntos com os outros irmãos, eles vão agradecer a Deus por aquilo que foi vivido até ali. Sim. Mas não é o lugar de aprendizado, o lugar do ensino é em casa, é através da vida dos pais. Então, os nossos filhos, eles foram aprendendo dessa maneira. Nosso mais velho decidiu se batizar quando ele tinha 11 para 12 anos também. Foi uma alegria pra gente, né? Então, estamos aí no processo. A gente entende que assim como as nossas vidas, né? Sim. É uma transformação diária a vida dos nossos filhos também. Glória a Deus. Todos os dias. Glória a Deus. Agora falando de uma área voltada para a igreja, né? A gente ouviu o testemunho de vocês, né? Partilhando dos desafios, daquilo que Deus está fazendo na casa de vocês. Mas agora a visão para as igrejas hoje. Quais têm sido os desafios, né? A gente lê Tiago 1,27, né? Diz que a verdadeira religião é aquela que alcança o órfão e a viúva. Como que vocês agora, né, nessa temática, vivendo isso, mas também dialogando isso, né? Em podcast, em conteúdos, quais são os bloqueios que hoje impede que as igrejas falem mais ou se interessem mais por essa pauta, e o que nós agora, não só como líderes de uma casa de acolhimento, mas como pastores, nós podemos fazer, tanto na igreja, na sociedade, qual que é a nossa responsabilidade de fé como lugar de Deus mesmo, para propagar essa temática e trazer essa cultura da adoção. Como que vocês têm visto isso? Hoje nós estamos morando em Jundiaí, há 4 meses, né? Nós mudamos em janeiro desse ano.
E estamos integralmente como missionários de um projeto chamado Apoimê. Uhum. Então, estamos debaixo ali da bênção da Igreja Evangélica Holiness de Jundiaí. E estamos trabalhando esse projeto que é promover uma cultura de adoção nas igrejas. Despertar a igreja, levar informação de qualidade baseada na Bíblia, baseada na palavra. Então, é essa a nossa visão. E quando a gente olha o número de igrejas anualmente abertas, são 6.000. E hoje nós temos, essa semana tinha 5.266 crianças disponíveis para adoção. Então, só as igrejas que foram abertas o ano passado já supriria isso. Se a igreja se preparar e falar, nós vamos preparar uma família aqui. Quem quer adotar? Quem tem um desejo? Sim. Nós, como igreja, vamos te preparar, dar todo o suporte para você. Antes, durante e depois. Pronto. Resolve a situação. Ah, mas e do ano seguinte? A gente prepara mais uma família, se for preciso. Mas aí nós vamos, de fato, combater a orfandade. E não é isso que, como igreja, nós temos feito. É muito mais voltado para o assistencialismo. Bolar, cesta básica, datas especiais. Mas e, de fato, essa ajuda para o órfão? E, de fato, mudar o destino dele? Intervir no futuro ali e falar assim, chegou alguém aqui para fazer a diferença e eu vou te levar para o reino do céu junto comigo. Falta isso. É verdade. O ser humano tem uma tendência a se acomodar muito grande, né? Se acomodar e não se envolver em situações que venham a trazer problema para ele. Riscos, né? É verdade. Riscos. Então, nós, como seres humanos, temos essa tendência. Então, se nós, como seres humanos, temos essa tendência, logo, dentro da igreja, a gente vai ter essa tendência de não buscarmos um lugar de desconforto. E falar sobre órfãos é entrar nessa sala do desconforto. É entrar nessa sala de guerra. Tem um autor, Russell Moore, no livro, ele fala que a adoção não é caridade. Não é somente caridade. Adoção é guerra. Uau. Adoção é guerra. Então, o que eu vejo hoje? A igreja sendo despertada para dar o próximo passo. De sair de um comodismo, de um lugar de segurança, de um lugar onde que tá tudo tranquilo, e ir para um lugar de guerra. Sim. Ir para um lugar onde ela vai ser desafiada. Davi, quando ele ficou sossegadão na casa, não foi para a guerra, deu problema, né? Deu problema. E nós temos essa tendência, quando nós estamos sossegados, vai começar áreas da nossa vida a ser prejudicadas. Começamos a contemplar outras coisas, né? Então, quando a gente se dispõe a entrar na guerra, Deus, ele começa a agir. E aí a gente começa a ser moldado. Então, isso que eu procuro trazer para a igreja. Que ela entenda que dar esse passo em relação à adoção, entrar nessa guerra, não vai ser fácil. Mas ali vai ser uma oportunidade da igreja crescer, de você crescer, de você não olhar mais para si mesmo. Hoje a gente está muito olhando para nós mesmos, olhando para aquilo que nos agrada. Tanto é que geração difícil de conversar, né? De falar, de confrontar bastante. Então, assim, por quê? Porque a gente está olhando muito para nós mesmos. A nossa dor, o nosso problema. E quando eu falo em geração, não é dos mais novos, Sim. é a geração que está respirando. Tanto dos mais velhos, tá todo mundo acomodado, não indo, olhando mais para dentro de si aquilo que te traz conforto. E quando a gente começa a olhar para o órfão, a gente tira os olhos de nós e colocamos os olhos neles. Só nisso, Deus ele já faz uma transformação gigantesca na sua vida. E outra coisa, o que aquelas crianças precisam? Elas não precisam de um brinquedo novo, não precisa... O que ela precisa é de uma família. O que ela precisa é ser inserida no contexto familiar. É isso que nós gostaríamos que a igreja se despertasse para buscar.
Não um assistencialismo apenas de levar ali um teatro no Dia das Crianças, brinquedos. Ação pontual, né? Uma ação pontual. Mas que a igreja se unisse e que cada um em seu lugar, cooperando para que aquela cultura sendo formada, servindo, gerasse o que realmente aquelas crianças precisam, que é serem inseridas numa família. Sim. E existem várias formas delas serem inseridas. A primeira mais conhecida é a adoção. Mas existem outras duas formas muito lindas, que é através do acolhimento familiar e apadrinhamento afetivo. O acolhimento familiar é uma alternativa ao abrigo, né? Então, ao invés da criança permanecer durante aquele período dentro de uma casa lar, ela fica na casa de uma família. Período máximo aí de 18 meses, para o juiz determinar se ela volta para a família de origem ou se ela vai para uma família substituta, que é uma família por adoção. E aí, durante esse período, ela é cuidada de maneira personalizada. Ela tem todo o olhar ali para ela, o que ajuda na elaboração do luto. E ajuda também a entender o contexto de uma família saudável, para ela não mais aceitar aquilo que fizeram com ela no passado. Porque agora ela se coloca como um protagonista, né? Que é uma palavra tão falada hoje em dia. Agora ela sabe o lugar dela, ela sabe que ela tem o direito, que ela precisa ser valorizada. E o apadrinhamento afetivo, que é esse apoio aos finais de semana, é um apoio psicológico, pagar um acompanhamento, uma escolinha de futebol, de idiomas para essa criança, dar toda a assistência durante a permanência dela ali no abrigo. E o Tiago falando sobre a igreja, me veio em mente que a gente tem esperado o arrebatamento como opção. Estou esperando a volta de Jesus que vai resolver todos os meus problemas. Tá, mas e onde que eu entro nessa resolução? E onde que eu entro até que ele venha? Qual que é a minha função? Então, nós realmente precisamos despertar o nosso coração, os nossos olhos e as nossas mãos para isso. É verdade. Acho que é uma palavra muito que o Tiago falou sobre confortável, né? Tem até uma frase do C.S. Lewis que ele diz que se você procura uma religião confortável, não busque o cristianismo, né? Porque, de fato, nos tira da zona de conforto, né, em todos os sentidos, inclusive com relação à família, adoção e tudo mais, né? E a gente vê, né, que esse assunto ele é tão importante, né, e projetos nascendo, né, como o de vocês e tantos outros no Brasil, isso incentiva a trazer esse diálogo, tirar essa romantização também, assim, mas como também o tabu, né, o tabu, do problema, exatamente. porque o tabu do problema é algo que a gente olha só para nós mesmos, né? Eu não quero mais um problema para mim. Exatamente. Né? Eu prefiro ficar, né, casais que têm a questão da infertilidade, eu prefiro ficar sem ninguém do que arrumar um problema. Né? E tanto a maternidade biológica como a por adoção, ela te tira da zona de conforto. Ela te tira, ela vira sua vida de ponta cabeça e faz você recalcular a rota por inteiro. Né? Porque não é para você, não é para satisfazer as nossas vontades, não é para satisfazer o nosso sonho de ser mãe, de ser pai, não. Mas é para servir, preparar alguém, e isso vai demandar esforço, amor, maturidade, né? Senão a gente faz de qualquer jeito. E a prioridade das crianças, né? Quando você pergunta para as crianças qual é o seu sonho, uma casa de acolhimento, ela não vai falar ter um tênis caro, uma roupa, ela vai falar uma família, eu quero ter uma família, né? Eu quero ter o direito de ter uma família. Então, assim, até teve um momento, um tempo atrás, que eu tive com uma menina que estava lá, estava brincando com as crianças e ela estava triste, eu perguntei, né, por que você está triste, né? Vamos morar, tal. Ah, tio, eu fico pensando se um dia eu vou ter uma família, né? Então, trazer essa dor é algo constante, porque por mais que podemos levar, né, como vocês falaram, fazer ações pontuais como igreja, né, Dia das Crianças, Páscoa, que é muito comum, né? Enche de chocolate, enche de presente, mas e o papel da igreja acolhendo, né? Tanto como uma família ali provisória durante um tempo, ou de fato acompanhando as necessidades de uma criança com um apadrinhamento, né? Isso acho que é importante também trazermos essa cultura e talvez ali despertarmos uma cidade para trazer essa temática. Quando pessoas chegam de outras cidades para Tatuí e falam, nossa, aqui vocês fazem um trabalho diferente, né? Com adoção, como que funciona isso? Tem até um filme, a gente estava conversando, né, do Netflix, Som da
Esperança, né? Som da Esperança. Som da Esperança, né? Que é justamente isso, né? Uma cultura de uma cidade que é transformada na adoção a partir de uma igreja, né? Imagina, Pequenininha, nos Estados num bairro Unidos, simples. né? Aham. Imagina se toda igreja se despertasse para isso, né? Para trazer essa cultura, a começar dos pastores, né? E aí toda igreja ali inflamando, né? Esse amor, essa vivência e de fato não trazer que vai ser tudo maravilhoso, não. Mas a gente vai acompanhar. Precisa de psicólogos? A gente vai criar uma rede de psicólogos. Precisa de uma rede de suporte financeiro? Vamos suprir isso. Precisa de uma rede, né, alimentar, de alimentação, nutricionista? A gente vai promover, né? Imagine se a gente conseguisse construir, né, tudo isso juntos, né? Como maravilhoso seria, né? Sim. Não para uma cidade, mas para um país, né? Trazer realmente... E esse acho que é o desafio de vocês, né? Através desse diálogo, né? Com certeza. Eu acredito que uma palavra ou um momento pode virar a chave no coração das pessoas. Sim. Assim como lá um momento de um chá de bebê virou uma chave no meu coração, depois um passeio com o bebê virou de novo. Eu acredito que quanto mais nós falarmos isso dentro das nossas igrejas, mais oportunidades vamos ter desta palavra virar a chave no coração das pessoas. Sim. E aí não somente aquelas famílias que estão passando por um momento de esterilidade e aí vão buscar adoção, mas também outras famílias que não têm um problema de esterilidade, já têm os seus filhos. Sim. Mas essa palavra que foi ouvida mude a chave no coração dessa pessoa, dessa família, e eles se coloquem na posição, não, eu quero ser a resposta para essa criança que não tem uma família. Eu vou adotá-la. Sim. Eu vou cuidar dela. Então, eu acredito, eu tenho esperança. Quando começarmos a falar mais desse assunto dentro das igrejas, isso fazer parte da cultura da igreja, muitas famílias vão ser despertadas. Não somente aquelas que estão passando por um problema para engravidar, mas também outras famílias vão despertar para abrir o seu coração. E qual mensagem vocês deixariam para esse casal que vai ouvir o podcast, mas ainda tem medo, insegurança? Qual mensagem vocês passariam para esses irmãos queridos? Eu vou falar a frase do filme, aproveitando que o pastor mencionou o Som da Esperança, a frase que a mãe disse no final. Se eu conseguir, você também consegue. Uau, muito Porque bom. quem somos nós? Né? E olhando para nós na pandemia, sem grana nenhuma, vivendo de auxílio emergencial, caminhões de supermercado chegando na nossa casa com tudo que a gente precisava, sem a gente abrir a situação com ninguém. Então, é Deus quem cuida de nós, é Deus quem nos capacita. Amém. Tem desafio? Tem muitos, mas também tem muitos frutos. Sim. E a gente está gerando filhos para a eternidade. Eu falei esses dias que eu fico imaginando, daqui a 20 anos, quem serão meus filhos? Fico imaginando, vislumbrando eles com a família deles, seus filhos. Isso me dá muita alegria. Então, tenho certeza que nós estamos no caminho. Então, você consegue. Muito bom. Glória a Deus. Nós já estamos caminhando, né, para o encerramento. Falei que Mas- o tempo é nosso inimigo. Mas eu muito creio bom. que, né, até ouvindo vocês falando, eu pensava assim, meu Deus, tem que ter um livro desse casal, dessa família. Vocês têm projetos disso? De Temos. escrever um livro? Tem? Tem um infantil que tá aí É. gatilhando, né? Glória a Um Deus. bebezinho que daqui uns dias não, daqui um tempinho, a gente acredita que vai nascer aí primeiro o infantil e depois um sobre a nossa história, porque no momento, com 3 filhos pequenos ainda, a gente não consegue sentar para escrever. Mas esse Tudo momento tem vai que ser chegar. depois que eles dormem. Vai acontecer mais uns capítulos da nossa vida, né? É. Pra gente talvez incluir no livro. Vai que chega mais um filho nesse meio É, caminho. né? Então, Tem que né? incluir. Glória a Deus. Mas a gente queria agradecer, Thiago, Kézia. Obrigada. Prazer. Obrigado, não só, né, pelo tempo tão precioso que tivemos, mas pelo sim de vocês, né? A história de vocês nos inspira, né? Desde o momento que eu assisti o podcast, foi bem quando saiu assim, eu mandei pra cá e falei assim, olha, precisamos conectar com esse casal, não sei como, né? Assim, parece que às vezes a gente tem a impressão que tem pessoas que a gente conhece há tanto tempo e a gente já se sente amigo, sabe? E aí, né, gerou essa conexão, entramos em contato com vocês, né? Hoje nós temos a alegria de recebê-los, mas que Deus continue direcionando, né? A vida de Soprando vocês, vocês. soprando vocês pelo Brasil, fora do Brasil, né? A gente já vê nascendo
assim, pela fé, nascendo livros, nascendo conteúdos relevantes, para que cada vez mais, né, nós como pastores, também líderes, né, presidente de uma casa de acolhimento, a gente também possa potencializar essa mensagem, aquilo que a Bíblia diz, né, sobre adoção, né, e trazer essa realidade, né, E até todos. esse despertamento sobre casas de acolhimento, que são geridas por uma diretoria que é totalmente voluntária, como a nossa. Né? Quando nós fomos convidados, já estou encerrando, quando nós fomos convidados para assumir, o termo usado é uma bucha, é um problema. Né? E ninguém quer assumir esse problema, a gente precisa que a igreja assuma. Né? Então, que a gente desmistifique isso, a gente possa despertar pessoas e as igrejas que precisam assumir, porque normalmente são assumidas, né, por outros tipos de religiões que não são cristocêntricas, né? Então que a igreja ela também se desperte, porque também é uma causa da adoção. Também é a causa dos órfãos, das viúvas, e nós vivemos isso na Casa do Bom Menino, no contexto de provisão, né, de chegar coisas que tinham muitos bebês quando a gente chegou e faltava muita lata de leite, né, não faltava, mas usava-se muita, e aí a ponto de a gente ir no local para comprar, não ter mais, e a pessoa nos ouviu perguntando, ouviu o coordenador perguntando, e ele falou assim, pra onde vocês querem? É pra Casa do Bom Menino. Não, a gente tá levando pra lá, a gente comprou as últimas para levar lá, né, produto de limpeza, acabou o produto de limpeza, cara, a gente vai precisar comprar, como é que faz? Uma irmã, pastor, eu trabalho numa distribuidora de produtos de limpeza, sem nem a gente falar, no mesmo minuto. Então, assim, Deus, ele é o pai dos órfãos. Essa causa é dele e ela é nossa, né? Então, assim, eu falo isso com muito temor, com muito tremor, porque eu já quis desistir da Casa do Bom Menino inúmeras vezes, né? O Azaf sabe, ele foi a pessoa que mais ouviu isso de mim. Em dias e noites de choro, de angústia, de medo, responsabilidade, um mix de coisas, mas eu não tenho uma direção para isso. Né? Então, até que o Senhor nos direcione, até que a nuvem se mova, né? Nós estaremos ali com as tendas abertas, né? E buscando ser, né, luz, apresentar Cristo para eles, né? Buscando também dar essa oportunidade, né, de eles serem inseridos numa nova família por adoção ou de retornarem à família de origem deles, restauradas, né, pelo Senhor. E é isso, que as igrejas se despertem, né? Exatamente. Jesus. Esse é o nosso Nós chamado, também, né? naquilo que nós Obrigada pudermos. por vocês serem resposta aos órfãos. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Gente, estamos terminando então o nosso episódio aqui Lá do na podcast, aqui na Central. Muito obrigado por você que nos acompanhou até o final. Eu quero te pedir para que possamos potencializar esta mensagem, compartilhe, curta, né? Envia no grupo da família, dos amigos, né? Para que a gente possa passar mais essa mensagem. E como o Thiago falou, né? Às vezes essa mensagem pode gerar uma chavinha no coração de alguém por essa temática, por esse interesse, né? Em nome de Jesus. Deus abençoe, muito obrigado e até o próximo episódio. Tchau, gente. Deus abençoe. Tchau. Obrigado aos nossos patrocinadores. Deus abençoe muito e recompense cada vez mais. Amém. Amém.